De volta aqui com vocês para a segunda parte da nossa aula de hoje. E aí, a gente já aprendeu a criar aquele arquivo de texto ou arquivo binário externo ao nosso algoritmo. Esse arquivo externo, a gente já entendeu que ele poderá ser um tipo de texto, por enquanto, tipo de texto, ou até mesmo binário. E aí, o que falta para a gente agora é como eu vou fazer a escrita em cima desse meu arquivo. Ao entender isso, todo aquele programa que vocês já fizeram até hoje, eu fiz um programa que ele pedia o nome de pessoas, eu fiz um programa que ele inseria dados dentro de uma matriz e mostrava em tela. Aí agora tudo que eu mostro em tela, tudo que eu vou mostrar em tela, tudo que foi feito de algoritmo até agora em tela, ele poderá ser guardado dentro desse outro arquivo. Então, agora, nesse momento, você pode pensar da seguinte forma, que todos aqueles dados que você tinha que digitar toda vez, eu tenho que digitar nome de 10 pessoas, eu tenho que digitar aqui nota de 10 pessoas, eles vão ficar guardadinhos lá diante do algoritmo de escrita, do algoritmo com a escrita, o comando de escrita que você fizer. Tudo bem? E aí a gente vai entender isso agora com a parte de escrita, leitura e escrita de arquivos. Mas antes, vamos lá, vamos partir aí para a nossa aula. Antes, é claro, bora entender como vai ser o nosso projeto. Pessoal, o GitHub, ontem eu falei para vocês que o GitHub não estava ainda atualizado, eu não tinha colocado os últimos arquivos. Já coloquei, todos os arquivos estão lá, vocês podem dar uma buscada lá, os arquivos já estão lá no GitHub, da aula de ontem e de hoje, inclusive com esse de criação de ponteiros, já está ali atualizado. Então, ao final dessa nossa aula aqui, vocês já podem procurar esses arquivos da aula de hoje e até tentar fazer a modificação com arquivos que vocês já têm. E os nossos algoritmos que a gente já fez, algoritmo de exemplo, vocês podem utilizar fazendo essas modificações para criação de texto, inserir, guardar os dados daquele arquivo, daquele algoritmo. Comecem a experimentar fazer esse tipo de comando. Comecem a fazer isso, que vocês vão perceber que não é tão difícil assim. Depois que você aprende, você tem ali a codificação exata para a criação de um outro arquivo, de um novo arquivo, e guardar os dados, você vai perceber que não é essa dificuldade toda, não. Tá aí o endereço do nosso GitHub. Quem não acessou ou quem tá em busca da codificação, os últimos exemplos utilizados, vai estar lá na nossa pasta dentro do GitHub. Bora falar um pouquinho do nosso projeto final da disciplina, aí a gente retorna a falar sobre escrita de arquivo, escrita de edição, leitura e edição de arquivos. O projeto final será necessária a criação de um software, ele vai pedir o seguinte, primeiro, a criação de um software na linguagem C, e este software vai ser inserido nessa documentação. Então, vamos lá, problemática que vocês têm. Primeiro de tudo, vocês têm que decidir qual software, qual algoritmo vocês vão utilizar. E qual algoritmo eu posso utilizar? Você vai decidir. A gente já fez vários exemplos aqui. Pegue um exemplo já feito, refine ele. Algo como aquele de nota que a gente já fez, de inserir notas de alunos. Vai lá, dá uma refinada nele. Talvez até insira agora a criação de arquivos externos para guardar essas notas. Eu vou dar uma melhorada naquela calculadora. Vai lá, mexa naquela calculadora, faça um menu mais bonito, coloque até o seu nome, calculadora, aí você coloca o seu nome, calculadora do Rildo, olha aí. Você pode fazer isso após o seu algoritmo estar funcionando, após você ter feito, separei as funções, tá tudo bonitinho, separado os arquivos, tudo bonitinho, certo, tá funcional? Tá feito. Chegou a hora de levar para a papelada, que é essa daqui que a gente está mostrando em tela. Ela basicamente, eu resumo ela em 3 páginas aí, mas a gente vai perceber que pode aumentar até isso, vai ser mais do que 3 páginas. Isso aí pode ser, eu vou imprimir esse meu, depois de editá-lo todo, eu posso imprimir e entregar para o meu professor mediador, porque é ele que vai receber, ele que vai fazer essa avaliação, ele que vai te dar a notinha quanto a isso, tá? Ele vai avaliar o seu trabalho ali, como é que está a qualidade do seu produto, se você consegue realmente construir esse software e entregar a documentação. O teu professor é como se ele fosse o cliente, o seu cliente, bem aí.
Ele que pediu, ei, eu quero que você faça para mim uma calculadora. Aí você diz, pois bem, eu como desenvolvedor vou fazer essa calculadora para você. E aí como você entrega isso para o seu cliente? Você vai entregar a documentação, com toda a sua codificação, tudo feitinho. Pode ser manuscrito? Se você tenta fazer uma letra bonitinha, mas pode ser feito. É interessante que fosse no computador e impresso para ficar mais legalzinho, mais bonitinho. Mas se você quiser, pode entregar desse modo também. Você tem que falar isso com o professor mediador, como ele pode receber. Às vezes, o professor mediador, ele possa até querer receber isso por e-mail. Converse com ele aí, vai depender do seu professor. Ele que é o seu cliente, ele que decide, tá? Ele tem total aval, o seu professor tem um total aval para decidir, não, eu sou o cliente e eu quero o papel, meu amigo. Eu quero o papelzinho, quero documentação, papel. Não, você pode mandar para o meu e-mail, esse aqui é meu e-mail, quero que mande e eu vou avaliar isso aí. Bora ver como é que vai ser esse projeto aqui. Digamos que você escolheu o teu software, desenvolveu ele, e após ele desenvolvido, você vai levá-lo para esse arquivo, para esse seu projeto aqui. Eu vou mostrar o passo a passo de como inserir. Em aulas mais adiante, na próxima semana, eu vou trazer um todo preenchido, como se eu fosse um aluno e tivesse preenchido inteiramente com um programa, para mostrar para vocês o exemplo aqui de como eu espero que ele seja. Mas vamos lá, passo a passo aqui. Construir o meu software, digamos que meu software seja aquele software calculadora, está escrito o código, está funcional, chegou o momento de passar isso para o papel. Capa do projeto. Na capa do projeto, o que ela deverá ter? Ela tem que ter ali o nome da disciplina, tá? Vai ter ali a declaração inicial do escopo do projeto, ou seja, é esse nome que tem que ficar mesmo, dizendo que é o projeto. O nome do seu projeto, eu daria o nome ali de calculadora do Rildo, posso colocar isso. Nome do gerente do projeto, eu vou colocar meu nome completo ali. E a data da entrega, eu coloquei a data ali que eu estou entregando tal projeto, data final. Isso aí, ou seja, é a capa, é o básico, a apresentação do que vai ser o meu projeto. Segunda página vem o cronograma de execução. Gente, o cronograma de execução não vai ter nem tanta coisa. Você que decidiu como você vai fazer ali esse cronograma, como você vai desenvolver. Pode ser até que você desenvolva tudo em um só dia. Ele é tão simples que é bem provável que a grande maioria de vocês desenvolvam em um só dia. Mas você vai colocar aqui, parte inicial. Você coloca ali a data, digamos que você tenha começado hoje, 16/9/2022. Aí você coloca ali, descrição do que você fez inicialmente. Aí você diz, criação inicial do software, do algoritmo da calculadora. Aí você assina ali. Aí, digamos que você levou o dia de hoje inteiro e terminou amanhã. Você terminou no dia de amanhã, dia 17. Aí você coloca ali na segunda parte, dia 17. Aí, programa encerrado. Programa calculadora foi testado e encerrado e funciona perfeitamente. Aí coloca a sua assinatura. Aí, se é no mesmo dia, dia 17 que você está fazendo agora a documentação, aí você coloca dia 17. Aí você coloca ali o que você está fazendo. Início da criação, da documentação, do software. Aí você assina. Ou seja, esse passo a passo, essa burocracia bem aí, é algo que realmente tem em todo o projeto. Se um dia vocês estiverem participando de um projeto de desenvolvimento de software, desenvolvimento de um site, vai ter essa documentação bem aí. Isso aí é aquela documentação que você entrega junto para o cliente, mostrando todo o seu trabalho, tudo que você fez. Isso aí é para valorizar o seu trabalho. A próxima página, ela é dividida em pequenos pedaços, ou seja, cada pedacinho desse objetivo do projeto, escopo, ele poderá ser separado em uma nova página. Então a gente vê aí que ele tem 5 partes, que poderá se transformar em 5 páginas ou não, dependendo do que você escreve. Eu acredito que isso aí vai gerar no máximo aí 2, 3 páginas. A primeira parte dela é o objetivo do projeto. Aqui deve ser declarado a problemática geradora do software. Descreva a motivação para criar o software. O que eu colocaria aí? O meu software não é a calculadora? Então, eu coloco ali. Foi criado um software calculadora, ou seja, era necessário um software para fazer cálculo com as 4 operações primárias da matemática, que executasse os quatro
as 4 operações primárias da matemática e lhe entregasse esse resultado em tela. Se eu quisesse que isso ficasse guardado até num arquivo à parte e que isso ficasse guardado em um arquivo tipo TXT. Então essa é a declaração da problemática. Toda atividade que eu trago para vocês não tem aquele faça um algoritmo que faça isso e isso e isso. Não é esse? Esse é a problemática inicial, é o nosso pedido inicial, é aí que você tem esse objetivo do projeto. Você vai colocar isso aí. Logo a seguir, a gente tem o escopo do projeto. Descreva de forma ampla os requisitos, características ou funções esperadas pelo produto ou serviço alvo do projeto. Então, é aqui, nessa parte, tu fez o fluxograma? Vocês lembram lá no começo, a gente fazendo aquele fluxograma, criando aquele fluxo? O programa tem que iniciar aqui, aí vai ter um momento de decisão. Se você desenhar isso desse jeito aí, se você fizer esse desenho, tudo isso melhora a qualidade do seu produto. Você está demonstrando a forma como o fluxo de dados está acontecendo dentro do seu projeto. E esse fluxo de dados é interessante para o cliente entender. Quando vocês entregarem esse documento para o seu professor ele tem que entender isso, mesmo que ele não fosse da área da computação, mesmo que ele não fosse da área da informática. Digamos que seja uma pessoa que te contratou para fazer esse produto, para fazer essa calculadora. Nesse fluxograma, tem que estar o passo a passo mostrando como isso deve ser feito. Como os dados transcorrem dentro do seu programa. Se esse momento aqui do escopo do produto, vocês ainda tiverem com dúvida, vocês podem começar a montar, começa essa semana, utiliza essa semana para fazer o teu software. Vai começar a preencher o documento? Pode começar. Ficou com dúvida no escopo? Eu fiquei ainda com dúvida, professor. Fiquei com dúvida na estrutura. Começa a preencher. É por isso que tem um cronograma. As datas que você vai preenchendo. Aí, você já fez o seu algoritmo em um dia, mas aí para preencher esse documento, você teve que esperar o professor falar alguma coisa a mais, teve que esperar falar com o teu professor aí, o mediador, o professor local. Então, esperou tudo isso, esperou uma tal data, você vai colocar isso no cronograma. Por isso que o cronograma não é escrito de uma só vez. Ele vai sendo adicionado aos poucos. Um cronograma de um grande projeto, eu já disse assim para vocês que grandes projetos como, por exemplo, o Windows, ele leva uma média de 5 anos do projeto acontecendo. Imagina o tamanho da página do cronograma deles sendo atualizado. É gigantesco, né? Pois é isso que vocês vão fazer, só que vai ser bem menorzinho. Então, nessa parte do escopo, poderá ter o fluxograma, e ali você vai descrever também os requisitos, como, por exemplo, na minha calculadora, o programa deverá receber soma de 2 números. E se eu quiser mais de 2 números? O programa poderá receber soma de 2 ou mais números. O programa deverá, após a operação ser feita, deverá ser pedido para o cliente se ele quer continuar ou encerrar o programa. Ou seja, eu coloquei ali um looping para retornar, para ficar, não simplesmente fez uma só operação e encerra o programa. Não, eu quero que o cliente, o usuário, decida o momento de sair do programa. E aí eu vou colocar isso nessa área aí do escopo do produto. Se vocês ficarem com dúvida, por isso que eu estou falando para vocês, façam software, e aí essa documentação começa a preencher aos poucos, mas a semana que vem eu vou trazer um projeto desse todo preenchido para vocês. Todinho preenchido, no ponto para vocês. Inclusive esse projeto preenchido eu vou deixar até no GitHub também para vocês se espelharem com o que vocês devem fazer. Se ficar com a dúvida na hora da escrita do projeto, não se preocupem não. É o primeiro projeto de vocês, a gente fica com dúvida mesmo. Tá? É assim, é normal. Se preocupem inicialmente em produzir o software. Se vejam como desenvolvedores de um software qualquer. A próxima parte é a estrutura analítica do projeto. Nessa parte, deverá conter todos os diagramas, fluxogramas, imagens, sons, vídeos, etc. Nessa parte, podemos dizer que conterá toda a parte gráfica do software. Aqui, se você quiser, o que você faz? Normalmente, quando eu mostro para vocês uma atividade, olha, como fazer um programa, como faça isso, faça a calculadora. Eu não mostro eu dou um print na tela e levo e mostro para vocês, olha, isso aqui que aconteceu naquela telinha preta. É aqui que você vai colocar. É isso que está pedindo aqui. Como o programa de vocês ainda não vai ter vídeo, não vai ter diagrama, não vai ter sons, não vai ter isso tudo. No máximo, é uma telinha do que acontece
um print da tela do que acontece com o teu programa quando ele é executado. Vai estar nessa parte aí. Bem tranquilo, nada demais. Mas saiba que em um projeto bem maior, é ali que eu coloco toda a questão de imagens, sons. Imagine só um programa como o sistema operacional Windows. É aqui, nessa parte aí, nessa estrutura analítica, que vai ter as imagens de como é o menu, o que acontece quando você entra num painel de controle, todas essas imagens, os sons, a biblioteca de sons, deu um erro, qual é o som que aparece? Aí vai ter o nome do som. Tudo isso vai estar descrito nessa parte bem aí. O nosso programa, como ele é bem simples, ele não vai ter isso tudo. No máximo vai ter um print de uma tela bem aí, e só isso. Depois nós temos a estrutura lógica do projeto. E essa parte, o que ela tem que ter? Essa parte deve conter o código, o algoritmo. É aqui que você transcreve, você pegou, criou aí no seu computador, lá o programa no NetBeans, você criou no NetBeans, está o código lá, o algoritmo. Né? Você criou no Code, está lá todo o código lá, todo o algoritmo. Você vai pegar aquele código escrito e vai trazer para esse trecho aí. Por isso que eu acredito que essa parte, a estrutura lógica do projeto, talvez seja a maiorzinha, a que vai gastar um pouquinho mais de folha, o que vai te dar um trabalho mais de você copiar isso. Se você estiver fazendo à mão, cuidado, hein? Para você não errar ali, esquecer alguma vírgula na escrita, porque o seu professor ele pode ver ali, tá faltando uma vírgula bem aqui. Tá faltando aqui uma coisa e outra. É ali que você vai colocar o seu programa completo. O pessoal está pedindo aí, bom dia, professor, pode passar seu número para tirar a dúvida? Pessoal, eu já tinha colocado até meu WhatsApp para vocês, para vocês mandarem mensagem, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma parte de contatos para nós, para a gente conversar durante a semana, e vou colocar lá no GitHub. Terminar aqui, eu estou criando uma parte só para a gente conversar mesmo. Vou criar um grupo fechado, vou criar algo desse tipo aqui, e vou estar fazendo isso e colocando lá no GitHub, tá? Aos poucos a gente vai conversando. Eu tenho mais contato com os professores mediadores. Tenho mais contato com os professores mediadores aí, para a gente manter esse contato aí, para fazer essa troca, essa comunicação. Mas não se preocupem não, isso aqui não é nada demais não, gente. Isso aqui pode parecer que é muito complicado, mas é só você levando o teu software para o papel, só isso. Imagine que você vai gerar um software, como é que você vai vender? Você vai criar, você vai ser um freelancer, criador de sites. Como é que você entrega isso para o teu cliente? É de qualquer jeito, teu cliente chega, eu quero um site, você disse, colocou na internet e entrega a URL para ele? Não, existe uma papelada. E é isso que a gente está começando a fazer aqui. Então essa parte do seu código, você vai colocar na estrutura lógica do projeto. Está com dúvida ainda dessa escrita bem aqui, desse documento? Não se preocupem. Semana que vem eu vou apresentar um completo, um projeto todo preenchido. Eu estou montando ele todo preenchido, como se eu fosse um de vocês, um aluno que eu estou preenchendo completamente um projeto. Vou mostrar isso para vocês. E esse projeto, esse daqui, esse que vocês estão vendo em tela, sem estar preenchido, já vai estar também lá no GitHub. E o todo preenchido também no GitHub. Então não se preocupem. Por enquanto, essa semana eu quero que o que vocês pensem é como eu vou fazer um software. Decidam qual é o software que vocês vão fazer. Eu quero um software que vai armazenar uma lista de compras. Vai armazenar uma lista de compras, vai pedir para a pessoa dizer quais os itens que ele quer inserir na lista de compras e esses itens vão ficar armazenados num TXT. Olha aí que coisa bonita, gente. Pede para a pessoa, qual é o item? Aí a pessoa digita isso num looping. A cada item vai sendo adicionado lá no TXT. E aí vai escrevendo. E aí fica tudo escrito lá bonitinho. Não é um programa que não é tão grande. Não é tão grande. E é até muito bom. E é fácil de encontrar até esse tipo de programa já feito, usual aí na prática, no dia a dia das pessoas, dentro de várias lojas aí de aplicativos. Então é só você pensar em um programa, faça o programa funcionar. Está funcionando? Está rodando? Dividiu, separou as partezinhas dele, os módulos dele, fez ele funcionar, pronto, agora chegou o momento de levar para dentro desse nosso documento aqui. Então, se preocupem na construção do software nessa semana. Tá? Eu peço até que vocês vejam esse projeto aqui, aqueles que
acharem que não, eu estou preparado, eu vou começar a escrever esse projeto. Pode escrever. Mas para vocês, a grande maioria se preocupem em produzir o software. Eu quero que nessa semana vocês produzam o software. Aí conforme vocês produziram o software, semana que vem eu trago para vocês um projeto todo completo. Aí sim, você já está com o teu software pronto. Chegou a hora só de transcrever e levar para esse nosso passo aqui. E aí, por último, ali vem possibilidades futuras. Possibilidades futuras é o que você acha que pode fazer com o seu código futuramente. O que você pode refinar. O que pode ser melhorado. Vamos pensar, não na calculadora, essa outra lista de compras que eu disse, que ele vai perguntar para a pessoa o que ela quer comprar e aí vai colocar nesse arquivo TXT. Aí o que você pensa no futuro? Aí você pode colocar possibilidades futuras. Para futuro, será implementado um banco de dados. Você não precisa fazer não, gente. É só o que você pensa para o futuro, para esse seu projeto. Para o futuro, ao invés de usar um arquivo de texto, teremos também o uso de um banco de dados em nuvem, ou seja, vai ser escrito não só no seu celular ou computador, mas essa lista também vai ficar lá na nuvem, em um banco na nuvem que você pode utilizar. É possível? É possível. Consegue fazer agora? Não, porque eu não aprendi a fazer banco de dados ainda, Hildo. Então é para o futuro. E aí quando chegar lá no futuro, se você estiver lá, módulo 3 desse nosso curso aqui, você olha para esse projeto aqui. Olha, eu fiz aquela listazinha de compra e hoje em dia aqui nesse módulo que a gente está, eu já consigo criar alguma coisa dentro do Android, eu já consigo editar, criar arquivos aplicativos dentro do Android, já começa a editar isso, já estou aprendendo, já estou fazendo uso de banco de dados, então por que eu não posso fazer esse aplicativo aí, lista de compras, e colocar lá na Play Store? E aí você já tem um projeto aí. Ou seja, é justamente isso a evolução. Pessoal, o Windows que nós temos, o Windows que está funcionando agora, o Windows 10, ele não foi o primeiro. Tanto que ele é o 10, ele não foi o primeiro. Então ele teve a evolução. Todo e qualquer projeto tem evolução. Tem evolução e vai com o tempo, vai melhorando. Estou vendo aí no chat, tem gente dizendo que a Gracione está dizendo, professor, quem não tem acesso a computador, ensina... Peraí, vamos primeiro essa parte aí. A Gracione está dizendo que quem não tem acesso a computador, o que deve fazer? Gente, eu vou pedir para vocês tentarem encontrar na escola um computador, se não tiver na escola, se não tiver no laboratório, algum amigo que tem. Não é possível que nessa turma inteira todo mundo está sem computador. Não acredito. Deva ter alguém, vai para a casa desse amigo para fazer esse código aí, e depois é a papelada. Ou seja, você tem que entender a criação do teu algoritmo, porque a gente está terminando uma disciplina que é de criação de código, e aí você tem que, pelo menos um dia só, você tem que sentar na frente de um computador, seja na casa de um amigo, seja num celular, seja na escola, seja em algum lugar, seja no Lan House, você tem que tentar encontrar um meio aí, converse com o seu professor mediador, se ele te dá alguma dica, fale aí com os professores da escola, se é possível conseguir um computador aí, para que vocês possam fazer isso, nem que seja um dia. Eu sei que ter computador, eu mesmo, no tempo que eu estava estudando, eu era estudante que nem vocês, estava entrando nos primeiros passos na informática, aprendendo a desenvolver, eu também não tinha computador. Eu estudei mais ou menos 1 ano e meio sem ter um computador, gente. Eu não tinha computador, e como eu sou das antigas, o smartphone de muitos de vocês aí que consegue compilar, consegue editar, na minha época ele era aquele lanterninha, aquilo dali não compila nada. Então quem não tinha computador não tinha jeito. E aí eu ficava daquele modo de tentando criar um código no caderno, rabiscando, e levando isso para o computador na casa de um amigo. Tinha um amigo que me ajudou muito, um grande amigão até hoje ainda, me ajudou muito nessa fase aí. Eu sei que esses perrengues da vida aí é difícil, muitos de vocês são de origem humilde e não tem essa condição, mas a gente tem que se esforçar, pergunte, fale com o professor, fale com a escola aí para tentar modificar essa situação, mas vocês têm que procurar um meio. Eu estou vendo aqui também no chat que está me pedindo ali, ensina a fazer um game com um motor gráfico na Unreal Engine 5. Eita, aí tu está pedindo demais, meu amigo. A gente está começando a caminhar
E aí, para fazer um jogo utilizando a Unreal, que utiliza a base aqui, a linguagem C, para fazer isso, a gente vai precisar estudar ainda um bocadinho aí, a gente vai precisar de um tempo a mais. Era necessário que tivesse só uma disciplina para isso, e se tiver uma disciplina para fazer só esses jogos aí na Unreal, a gente teria que estar pelo menos daqui uns 2 módulos, o pessoal entendendo já o uso de banco de dados, fazer edição de imagem, tratamento de som, a gente precisa de algo a mais, tá? Não dá para fazer assim do dia para a noite não, tá? Não dá para a gente começar isso agora não, a gente está caminhando aos poucos, mas não perca a esperança não. E eu vou até dizendo para você que você tem que procure outros meios também. Tem esses diversos cursos, tem cursos sobre a Unreal até dentro do YouTube. Aqui a gente está do básico, ensinando a programar do básico ali, do iniciozinho, para que a gente possa melhorar. Professor, uma pergunta, vamos ter aula prática? Por causa que é complicado aprender só assistindo. Realmente foi o que a Gracione perguntou aí, que ela não tem acesso ao computador. E aí, ter essa aula prática, isso depende de cada cidade, de cada escola. Eu me deslocar para cada uma dessas cidades, isso não é possível. Por isso que isso depende muito da escola de vocês terem isso. Eu acho que depende muito mais até de vocês terem essa união, formar um grupo e perceber que, olha, aqui na escola tem um laboratório, tem um laboratório, mas a gente não tem acesso. De vocês pedirem acesso a esse laboratório, de vocês poderem usar desse modo. Aí eu estou acompanhando só pelo YouTube, professor. E agora? Pesquisa aí, veja um coleguinha, seja aquele intruso meu. É como eu falei para vocês, eu não tinha computador e ia para casa desse meu amigo, ele tinha computador, eu ia lá pedir, toda sexta eu estou lá na tua casa, viu? Ia lá, ajudava, estudava junto com ele, eu ajudava ele também no estudo, então era uma pessoa que ajudava ele, mas ele me ajudava muito mais, porque ele me dava acesso a esse maquinário. Era pouco tempo? Era. Por semana eu conseguia no máximo 2, 3 horas ali de programação. Então eu tive que sofrer muito ali para aprender essa programação, e eu vejo que muitos de vocês estão passando por isso, mas tem que haver esse esforço mesmo. Aqui tem computadores, precisamos só de um professor para ensinar na aula prática. Aí isso tem que ser visto situação a situação, caso a caso aí na cidade de vocês. E eu estou vendo aqui uma última pergunta aqui, lá em Santa Cruz dos Milagres, está perguntando aqui, é para fazer um site com o projeto ou apenas a estrutura dele? Gente, não é nem um site. Tá? Não é site não, a gente não está chegando ainda a nível de programação web, a gente vai chegar a esse nível ainda, é só qualquer algoritmo desse que a gente já fez aqui. Por isso que eu falei, calculadora, um programa para inserir notas, uma lista de compras, coisinha básica. A intenção desse projeto é que você se prove que consegue fazer um software na linguagem C, simples. Professor, essa aula aí que você está dizendo que é avançada, criação de arquivos, não estou conseguindo fazer isso. Tenta, se esforça para fazer isso, mas não deu, fica no básico mesmo, mostrando só na tela. Mas fazer esse algoritmo, você se experimenta, faz o algoritmo, pronto. Está aí, funcionou. E aí você levar isso para dentro da documentação. Então, a intenção nossa aqui é só que com essa atividade final, que eu estou chamando de projetos, é que você consiga se provar que consegue fazer um software, que esse software funcione, e você experimente criar uma documentação, você experimente levar isso para uma documentação, você consiga escrever isso desse modo. Porque futuramente, quando a gente estiver nesse curso aqui, aprendendo coisas como aplicativos móveis, linguagem web, base de dados, tudo isso tem que ser documentado. Você não consegue, não é possível você ser um desenvolvedor sério no mundo dos negócios sem você ter um projeto, sem você entregar um projeto pronto. Não é à toa que vocês têm uma disciplina de projetos. É só para isso, porque se uma empresa lhe contrata, se uma pessoa lhe contrata, até mesmo eu já falei aqui de alguns sites que tem ali trabalhos para freelance, desenvolvedores freelance, como o caso do Jobs, que você tem ali vários trabalhos, contratação de 10 horas de trabalho em tal projeto. Você precisa entregar algo escrito, porque isso demonstra a tua qualidade no teu trabalho. Isso demonstra o seu know-how, que você não é simplesmente aquele que mexeu num código, fez alguma coisa ali e ninguém viu o que você fez. Isso mostra o que fazemos. Um grande mal da nossa área
é que a gente é chamado, assim, a gente é visto como o menino da informática. Porque, ei, faz um site para mim, é bem facinho. É facinho? Vocês estão vendo aí, enfrentando os algoritmos, vocês estão fazendo isso. É facinho? Não é facinho, gente. É necessário muitas horas de estudo, é necessário muita prática. Então não é facinho. Então quando alguém chega para você e faz, ei, eu queria que você fizesse o sistema acadêmico da minha escola. Preciso dele para a semana que vem. É facinho. Se fosse tão facinho, ele fazia. Ele faria essa coisa. Ele faria esse sistema. Não é facinho. Precisa ter cronograma, precisa ter projeto, precisa entender do ciclo de vida de criação disso. Não é facinho. Então, por isso que estamos aqui nessa manhã ralando para aprender isso, para aprender o básico da linguagem, para chegar a um nível que estão pedindo aí para a gente fazer jogos na Unreal. Isso aí é nível top. É nível de fazer jogos para computadores. É nível de fazer jogos para consoles. A gente chega lá, mas precisa de quê? Precisa de esforço. E nesse início tem gente aí que está nesse perrengue aí que não tem nem o computador. Está sem o computador para fazer isso. Mas a gente tem que caçar mesmo um jeito, a gente tem que procurar, gente. Vão lá, se rebole, converse com um e outro, veja na escola, tem um laboratório. Nesse caso aí, tem um laboratório, mas não tem um professor. Seria interessante até que esse tipo de aula aqui que a gente está tendo aqui acontecesse lá dentro desse laboratório. Eu posso até passar práticas para vocês, faça isso, faça esses algoritmos, esse exercício, e vocês terem um dia que vocês vão lá e tentam fazer isso. Mas vocês têm que se esforçar desse jeito. Basta vocês perceberem que os grandes desenvolvedores do mundo, Steve Jobs, por exemplo, começou que nem vocês aí, em uma garagem, desenvolvendo. Mas ele unia o grupinho da escola e era todo mundo estudando ali. Então, é fácil vencer na vida como desenvolvedor? Não é fácil. Não adianta eu ficar dizendo para vocês, olha, tem muita vaga, o mercado está cheio de vaga e está aparecendo mais vaga, e dizer que tem vaga, mas você precisa estudar, você precisa aprender isso. Não é fácil. Estudar não é fácil, não é moleza. E é por isso que a gente tem que mesmo correr atrás disso. Bora voltar aqui e falar um pouco mais. Tá perguntando ali, peraí. Pode ser dupla? Pode, gente, pode fazer dupla. Converse, fale com o teu mediador. Pode fazer as duplas aí, vamos fazendo dupla. Vocês viram lá que na capa do nosso projeto tem lá quem são os projetistas. Faça em dupla então, pode fazer a dupla. Tá? Não, eu prefiro fazer sozinho mesmo. Pode fazer sozinho. Mas aí você conversa isso com o seu professor, seu mediador, quem você vai entregar o material, porque é ele que vai avaliar isso. Porque para mim é impossível eu avaliar o trabalho de todos vocês. Tivesse eu tempo para fazer isso, mas não dá para fazer a avaliação de todos vocês aí. Tá? E isso vai ser uma prova de cada um de vocês junto ao seu mediador. Bora ver aqui na tela. Então, nesse caso aqui, o último passo, as possibilidades futuras, é onde você diz o que você espera para o futuro desse seu projeto. Vamos pensar que possibilidades futuras de um projeto com uma calculadora. O que eu posso esperar da minha calculadora? Eu disse que a minha calculadora ela tem o quê? 4 módulos. Faz as 4 operações. E se ela tivesse mais do que essas 4 operações? Ela já tivesse dentro dela as fórmulas matemáticas, as fórmulas para as formas geométricas. Seria perfeito, né? Eu vou calcular aqui perímetro de uma circunferência. Ela já me mostrasse as fórmulas, tivesse um espaço para isso. Pronto, eu posso colocar isso como possibilidade futuro. É isso que fica nessa última parte. Então o projeto deve ser entregue impresso ou manuscrito ao seu professor mediador e esse que irá avaliar isso. Mas vamos com calma, vamos guardar essa semana para fazer o software. Vamos inteiramente ficar tentando criar esse software aí. Pense em um software, se você vai fazer em dupla, você e o seu coleguinha aí, pense de como será esse software. Eu vou fazer... todo mundo, até o Rio está dizendo que vai fazer em calculadora. Posso fazer uma calculadora também? Pode, só existe um tipo de calculadora no mundo. A sua pode ser diferente. Lembra da aula que a gente mostrou cores, como colorir? Pronto, a minha vai ter cores. A minha vai guardar certos dados dentro de um arquivo externo. Então, você decide. A imaginação de vocês é o que vai mostrar o talento de vocês como desenvolvedores.
Após isso, aí vocês, pronto, já está feito o meu software bem aqui. Chegou a hora de levar isso para o papel para entregar para o meu cliente, que é o teu professor. Aí você vai olhar para esse arquivo aqui. E aí vamos ter passado uma semana e lá vem o Rildo a falar para vocês, a entregar para vocês aqui um projeto todo feito, todo preenchido. Eu vou trazer aqui em sala um projeto todo preenchido e vou colocar lá no GitHub. O GitHub vai ser o nosso momento de repositório, gente. Vou colocar lá no GitHub o projeto todo incompleto, do mesmo jeito que esse projeto aqui ainda não está lá no GitHub, essa amostra aqui, esse esqueleto, mas eu vou colocar lá, ao final dessa nossa aula eu já coloco lá para vocês. Ó, uma última pergunta ali, a galerinha ficou agora, estão movimentando, então o pessoal do chat aqui está movimentando, estão me perguntando se no final desse curso vai ter o certificado. Com certeza, gente, com certeza, a gente quer até mesmo que tenha a formatura de vocês, eu quero foto com vocês, e se Deus quiser eu vou encontrar ainda pessoalmente com alguns de vocês, ver esses talentos aí, essa galera que está todo dia aí participando comigo nessas aulas. Professor, esse projeto aí é para criar uma calculadora. Eu estou falando que a calculadora seria um dos projetos. Pode ser a lista de tarefas, uma lista de compra? Pode. Tem outros tipos? Tem, gente. Dá uma olhada lá no nosso GitHub. Vocês vão ver que tem um monte de projetos ali que vocês podem pegar vários algoritmos. Você pode pegar já um algoritmo do Rildo que já está ali. Olha só a dica. Tá um algoritmo já ali, já está funcional. O Rildo usou em uma aula um algoritmo que inseria as notas de alunos. Vocês lembram o algoritmo do agronegócio, que tinha as culturas de milho, arroz? Lembram daquele? Pega aquele dali, dá uma melhorada nele, faz uma melhorada nele para ele ficar mais bonitão, dá um refinamento, pega esse e vai utilizar no seu projeto. Ou seja, não é obrigado ser o da calculadora. Eu estou falando da calculadora aqui como um exemplo, mas pode ser calculadora, pode ser lista de compra, pode ser notas de um aluno, pode ser de um diário. Imagina só, gente, eu quero o meu diário, vai ser uma escrita de diário, como o Word, por exemplo. Eu quero produzir um arquivo onde vai ter as minhas experiências. Mas eu quero fazer isso através de um algoritmo. Pronto, é um arquivo à parte que vai ficar tudo guardadinho ali. Mas para isso a gente tem que entender como é a leitura e escrita, e é o que a gente vai ver hoje aqui, gente. Então, bora partir para a escrita e leitura de arquivos. Só para encerrar essa parte aqui do projeto, é para entregar que dia? Gente, vamos primeiro, a gente está faltando 2 semanas, viu? 2 semanas, as próximas 2 semanas a gente ainda tem aula, então eu quero que na semana que vem eu vou demonstrar isso, tá? E dar o ponto final para vocês escreverem tal coisa, e na última semana é que vocês vão fazer essa entrega para o teu mediador. Vocês vão entregar esse material para o mediador, tudo bem? Então vai ter ainda praticamente 2 semanas para vocês fazerem essa escrita desse projeto. Mas não vamos deixar para o finalzinho, não vamos deixar para o último instante. Usem essa semana de agora para vocês produzirem o software, para vocês começarem a construir o software. Não se preocupem, lembrem, qual é a máxima nossa? A regra máxima nossa quando a gente tem um problema. Qual é o problema que o Rildo jogou para cima de vocês? Tem que entregar essa atividade, tem que entregar esse projeto. Então bora repartir, bora quebrar esse projeto em pedaços menores. Tudo bem. Primeira parte, eu tenho que construir o software. E depois a documentação. Já quebrei em 2 pedaços. Agora o software. Pronto, meu software bem aqui. Decidi qual é o tipo de software. E aí, quando vocês construírem o software, está funcional, aí você olha para a outra metade do teu problema. Agora eu tenho que preencher esse documento. E aí vai ter o Rildo ali fazendo a demonstração de um projeto todo ali. Tá? Tudo bem? Estão perguntando ali, para finalizar, estão perguntando ali se o projeto é só escrita. Se ele é só escrita, como assim só escrita? Eu não entendi. Se você, no caso, se é só manuscrito, se a pessoa tem que entregar só manuscrito, não. Você pode entregar num papel mesmo, todo manuscrito, você comprou do tipo folha de papel ao maço, preencheu ela toda, ou você pode imprimir também, tudo bem? Fale com o professor mediador. Se o professor mediador seu aceitar, eu vou deixar isso na mão do professor mediador. Para mim, tem que ser entregue de forma presencial, você entregar ali o papelzinho na mão dele. Eu acho que desse jeito fica bem melhor.
Mas se você falar, não, isso aí é do passado, nós estamos passando por uma pandemia que não tem que mexer com papel, vamos proteger as árvores, e o professor mediador falar assim, tudo bem, eu recebo tudo por e-mail. Pronto, ele recebe por e-mail, mas isso depende do mediador de vocês, essa pessoa que está aí junto com vocês. Se ele decidir que vai ser desse modo, não, eu quero físico, eu quero que você entregue físico. Então você tem que entregar. É ele que é o teu cliente, gente. Tá? Eu passei o desafio, mas o teu cliente é o teu professor que está aí. O seu professor que está aí diante de vocês que vai receber isso. E estão pedindo aí para mim para mandar essa estrutura. Vou colocar lá no GitHub, gente. Tá? Vocês viram ali o GitHub? Vou colocar lá no GitHub para vocês. Muitos têm... desculpa, gente, que isso? O pessoal está falando aí que vocês têm muitas atividades escolares, esse projeto é muito extenso. É nada, que isso? Vai dizer que vocês não conseguem fazer um software? Só por dia que eu faço diversos softwares, mostro para vocês. É um software, isso escrito num papelzinho. Uma semana inteira para desenvolver um software, uma semana inteira para desenvolver um software simples, que vocês já têm até exemplos. Dá para fazer sim, bora se esforçar. Ou vocês não querem chegar no calcanhar do Bill Gates? Vocês não querem ter os milhões aí que o Bill Gates tem? Bora se esforçar um pouquinho. Dá sim, gente. Dá para fazer sim. Gastar ali 1 horinha, 2 horinhas, você faz tranquilamente um software desse. Ou até mesmo refina um software desse que já tem ali esse projeto dentro do GitHub ali, que a gente já fez diversos. Hoje mesmo eu já coloquei mais projetos, mais exemplos de algoritmo para vocês utilizarem isso. Tá? Não é essa problemática toda, não. Eu só quero que com isso vocês provem para mim, para o professor mediador e para vocês mesmos que vocês conseguem sim preencher, fazer um software, vocês entendem como o software funciona. Porque senão, afinal de contas, a gente está todo esse tempo junto aqui, aprendendo tudo isso, e aí você não conseguiu fazer nenhum software sequer, nenhuma calculadora, tenho certeza que consegue sim. Bora se esforçar, gente. Beleza, vamos partir aqui. Deixa a missão para vocês construir esse software. O exemplo e o esqueleto vai estar lá no GitHub, tá? Para vocês verem como ele vai ser feito, mas se preocupem com isso, mas depois, essa semana é para fazer o software. Bora partir aqui para a nossa escrita e leitura em arquivos. O nosso arquivo, a gente já aprendeu a abri-lo e a fechá-lo, mas ele não tem nada dentro. Uma vez aberto um arquivo, podemos ler ou escrever nele. Para tanto, a linguagem C conta com uma série de funções de leitura e escrita que variam de funcionalidade para atender as diversas aplicações. Então, a leitura e a escrita tem vários comandos, várias funções que a gente vai utilizar, várias ferramentas que a gente vai utilizar dependendo do que a gente quer fazer com aquele arquivo. Eu quero criar um arquivo muito específico, aquele de lista, programinha de lista de compras. Eu quero colocar ali, naquela lista de compra, cria o arquivo, quero colocar o nome do produto que eu quero comprar. Tá? É só o nome? Não, eu quero colocar também quanto, eu quero colocar ali, que vai ser 1 quilo. Aí eu escrevo desse jeito. Cara, eu não quero desse jeito não, eu quero separado, ó, bonitinho. Então, conforme você vai evoluindo o formato final, a saída do seu arquivo, você vai melhorando na escrita do teu programa. Na escrita do seu programa. Tá? Ó, eu estou vendo que o Massapê está pedindo. Gente, 2 semanas para fazer um software. Vocês estão dizendo aí, para entregar isso depois das avaliações, para fazer um software, tem vários arquivos aí já dentro do nosso GitHub. Dá para fazer tranquilo, gente. Não pode deixar para depois, porque senão vai chegar o próximo módulo, daqui a pouco o Rildo deixa de ser o professor de vocês de lógica e pode ser o professor de outra disciplina, aí essa daqui tem que ser encerrada. Então vamos pegar isso aí como prazo. Eu quero que vocês vejam isso, Massapê, quero que vocês vejam isso como fosse no mundo real. Ó, no mundo real, por diversas vezes, já me chegou o seguinte desafio. Ei, Rildo, nossa empresa quer que você produza um site para nós. Você pode fazer esse site? Aí vamos avaliar aqui. Posso, mas a gente quer que você entregue em 3 meses. Não, 3 meses não dá, cara. Esse site desse tamanho é muita coisa. Não, mas a gente precisa. Você faça e a gente precisa. E aí? Eu saio correndo? Não, por diversas vezes eu tive que enfrentar. Trabalhos árduos, trabalhos gigantescos, tive que fazer isso. Então é a primeira pressão que vocês estão ganhando aí como desenvolvedores. Então dá certo sim, gente. Vamos lá, gente. Vai, vocês vão conseguir.
A maneira mais fácil de se trabalhar com um arquivo de leitura e escrita, a leitura e escrita de um único caractere, ou seja, caractere a caractere sendo escrito um atrás do outro. Como eu mostrei agora há pouco, eu colocando o alfabeto A, aí ele é escrito lá dentro do nosso arquivo. B, foi escrito no arquivo, vai lá no buffer e escrito no arquivo. E assim por diante. E trabalhar também só com um arquivo aberto. É muito mais fácil desse jeito para um algoritmo mais simples. A função mais básica de entrada de dados é a fputC, ou seja, ela é uma função, put é de entrada, significa entrada, de caractere, ou seja, a fputC ela serve para entrar caractere, para invocar, para escrever o caractere dentro do nosso texto, nosso arquivo de texto. Cada invocação dessa função grava um único caractere no arquivo especificado, no caso aqui, o fp. Então, quando eu chamo aqui fputC, chamando ali o nosso arquivo fp, eu estou dizendo que eu chamei ela, é um arquivo. Então, desse modo, chamando a fputC, toda vez que eu chamar ela, é um novo inserido. Digitei o A, chamei a fputC, colocou o A lá. O A está dentro do arquivo. Digitei de novo o B, agora foi o B, a fput é chamada novamente, ou seja, arquivo a arquivo chama, a símbolo, caractere a caractere, vai sendo escrito um a um dentro do nosso arquivo de texto. Bora para um exemplo. É necessário exemplo, gente. E é por isso que eu falo para vocês, gente, olha o tanto de exemplo que eu estou colocando. Esse monte de exemplo aqui, que eu coloco para vocês, pode ser utilizado. O que eu posso melhorar aqui? Melhora na interface, refina na interface. Então, a gente já tem muito exemplo aqui de código pronto. Olha o exemplo aqui com o uso da função fput. Vamos ver o que acontece com ela. Começa o nosso programa, int main, tem ali o file asterisco arc, ou seja, eu estou criando um ponteiro, tá ali asterisco arc, um ponteiro com nome arc, que ele é do tipo de arquivo, ou seja, isso aí é um ponteiro preparado para apontar para um arquivo externo. Depois eu venho char string 100. Eu criei ali um vetor de tamanho 100. Int i. Esse i é bem aí, é uma variável do tipo inteiro. Bem provável que quando a gente chama esse int i bem aí, ela vai ser uma variável para algum looping, algum laço que vamos utilizar. Depois eu tenho ali arc, o nosso ponteiro, recebendo a nossa função fopen. Vamos abrir, vamos criar o nosso arquivo. Como é que esse arquivo foi criado? Como é que é o nome dele? Arquivo.txt. Qual é o modo que ele foi criado? Do tipo W. Lembra o que é W? W, o write. W, ele vem de escrita, o write. Então, eu estou dizendo que esse arquivo vai receber escrita, vai ser desenvolvido e vou dar o poder de escrever nesse arquivo. Ele vai ter a permissão de escrita. O usuário desse programa vai poder escrever alguma coisa nele. Ele não está simplesmente sendo criado. Vem a condição ali, na linha seguinte, que é para ver se o arquivo foi criado ou não, aquela questão de erro. Vem o if, o arc, se ele for igual a null, vai mostrar erro na abertura do arquivo. Essa linha, esse trecho, ele é sempre importante você colocar em todos os seus programas que você vai utilizar a abertura, criação de novos arquivos, porque ele faz essa comparação se o arquivo foi criado da forma correta e se ele está ali dentro da sua máquina. Então é interessante você colocar esse trecho sempre. Vamos guardar, vamos lembrar que esse trecho vai ser reutilizado em diversos outros programas. Já é como se fosse aquela nossa regra, a ladainha que a gente sempre utiliza. Vem ali na linha próxima, depois de passar pela comparação, um printf pedindo entre com a string a ser gravada no arquivo. A pessoa vai digitar um nome. E aí eu poderia ter utilizado o scanf, mas eu utilizei ali o gets. O gets vai pegar, vai gravar esse nome, essa string, vai gravar esse nome ali dentro dessa variável que eu chamei, essa variável, esse vetor string. Digitei um texto, digitei um número, digitei uma palavra
e essa palavra vai ficar guardada dentro desse nosso vetor de 100 espaços chamado string. E aí vem o momento da escrita. Até agora, tudo que a gente viu aqui criou o nosso arquivo e inseriu dentro de um vetor uma palavra, só isso. Mas eu quero que essa palavra vá para o arquivo que foi criado. Como é que a gente faz isso? Aí vem o nosso laço. For o i, começando com 0, e o i menor, aí eu comparo. Vocês lembram o que é a strlen? A função strlen, ela é aquela contadora, é uma função que conta o tamanho. Se a string não tem nada digitado dentro dela, qual é o tamanho dela? 0. Se ela é 0, então aí nesse caso aí eu já sairia desse laço. Mas como eu digitei qualquer palavra dentro, ela vai ser maior do que 0. Então o i, que começa com o valor de 0, ele, nessa passada, ele vai ser i menor do que o tamanho da nossa string. E a cada passada esse i vai ganhar mais 1. Ou seja, eu vou lendo o que foi escrito. Bora pegar aqui algo como... Eu vou digitar o meu nome, pronto. Digitei Rildo. Tá lá, foi o que eu digitei. E aí, Rildo tem o quê? 5 letrinhas. Então, o i menor do que 5. Tá certo? Tá certo. E aí ele vai entrar dentro desse laço. fputc string i, ou seja, o i é a primeira posição. Não é um vetor? Vou colocar isso aqui como um vetor, gente. Para a gente entender. Posição 0, 1, 2, 3, 4. Tá lá as posições. Então a primeira posição que vai ser lida, string i, quem é o i ali? É 0. A primeira passada dele não está com 0? Então, eu estou dizendo fputc escreva, meu amigo, o nosso arquivo arc. Eu quero que você escreva o que está na string na posição i, ou posição 0. E aí ele vai lá no arquivo, vou desenhar aqui o arquivo, para a gente imaginar ele, e escreve o R. E aí ele vai, passa, e vem e encontra o fclose, tá? Chegou ali fclose, fechou o arquivo. Né? Tá ali, não, ele nem chegou a sair ainda do arquivo, ele vai voltar para o laço, para a próxima passada. Recebeu mais 1, agora é a posição 1, vai escrever o i, aí ele ainda está na posição 1, então ainda não chegou à última posição. Ele vai passando uma posição a uma posição, escrevendo caractere a caractere. Quando chegar no último caractere, o i não será mais essa condição, que a condição para ele manter dentro desse laço é que o i seja menor do que o que está ali dentro da string. E aí ele deixou disso, porque o i recebeu mais 1 a cada passada. Limitou, aí ele sai e aí ele vai para o fclose. No fclose ele fecha o arquivo. E aí a gente encerra o arquivo e o que vai ter dentro do arquivo? O nome digitado. Entenderam? Então, se eu digitei uma palavra maior, digitei um texto, que no máximo a string vai até 100, tamanho de 100. Eu digitei um tamanho de 100, ele vai contabilizar as 100 passadas e vai escrever ali tudo isso dentro do nosso texto. A função fputc também pode ser utilizada para escrever um caractere na tela. Nesse caso, é necessário mudar a variável que aponta para o local onde se é gravado o caractere. Por exemplo, o fputc, aqui, então eu estou pedindo para exibir em tela, ou seja, a minha saída de tela aqui, eu estou chamando a função stdout, ou seja, a saída dela, onde é que vai ser? Exibe o asterisco aqui no caso, na tela do monitor, do dispositivo de saída, porque eu quis, a entrada foi o asterisco e a saída stdout, ou seja, a minha saída do que foi digitado vai estar ali. Nesse último exemplo, a gente viu aqui que o que está sendo pedido dentro da fput? A string e o arquivo. A string recebeu o meu nome o quê? Recebeu o meu nome, a palavra Rildo. Então, aqui no lugar desse asterisco, teria o quê? A palavra Rildo. E aí, onde ele vai escrever isso? A gente viu lá no último
no exemplo que ele está escrevendo dentro de arc. Arc é o quê? É o ponteiro, é o arquivo. Mas como eu chamei essa função astdout, a saída vai ser na tela do monitor. É meio ineficiente eu fazer isso. Por quê? Porque a gente já automaticamente, ao invés de um fputC, eu poderia utilizar somente uma print. Isso aqui é mais por curiosidade, que eu posso apontar a saída para locais diferentes. Qual a motivação de utilizar, então, essa nova localização? Eu percebi que a fputC, ela não escreve somente no arquivo. É para onde eu estou apontando a minha escrita. Isso aí serve para algo como em um sistema, por exemplo. Você está criando um sistema e aí você quer que seja escrita, a escrita de um valor, vá para um certo arquivo, o arquivo 1. Em uma outra ocasião, você quer que essa mesma escrita, uma escrita de erro, uma escrita qualquer, vá para um outro arquivo, o arquivo 2. E aí você pode direcionar para um segundo arquivo desse modo. Da mesma maneira que gravamos um único caractere no arquivo, também podemos ler um único caractere. A função correspondente para a leitura de caractere, a put, ela vai enviar e escrever, e a get ela vai pegar. Get eu pego, put eu envio. Então o get aqui, a fgetC, que significa função get pegar c caractere. Modo de escrita dela, chamo fgetC, apontando ali para aquele arquivo ou para aquele ponteiro ali para recolher, ler o que está ali. Cada chamada da função fgetC lê um único caractere. Então a fgetC, da mesma forma que a fputC, que escreve 1 a 1, a fgetC lê 1 a 1. Então ela sai também, ela necessita da mesma forma de um looping, utilização do laço para ler 1 a 1 cada um dos arquivos. Se fp aponta para um arquivo, então fgetC, apontando ali para o ponteiro, o fp, o arquivo fp, lê o caractere atual do arquivo e se posiciona para ler o próximo caractere, ou seja, vai lendo 1 a 1 da mesma forma que a leitura é feita lá numa máquina de escrever. Bora ver o exemplo para a gente entender como foi o funcionamento da leitura do fgetC. Gente, é básico, é a mesma coisa da escrita. Então, quer dizer que eu tenho aqui o nosso programa, criou ali um arquivo, um ponteiro com o nome arc, e esse arquivo, esse ponteiro é do tipo arquivo, nosso file, criou a mesma variável ali, a variável c do tipo caractere, e aí o arc vai receber a abertura do nosso arquivo, abrindo arquivo txt, e olha só o modo que ela está fazendo, R. Por que R? O nosso arquivo já não foi escrito, dentro do nosso arquivo não tem a palavra hildo, então eu vou ler agora, é o R de leitura. O R do inglês, read, leitura. Então eu estou lendo aquele arquivo, não estou nem modificando ele, lendo o arquivo. Vai ser feita uma comparação se eu conseguir abrir esse arquivo, tem que ter essa questão da falha aqui. Se o arquivo é nulo, ou seja, eu não consegui abrir, não consegui ler aquele arquivo, deu corrompido, alguma coisa, vai mostrar erro de abertura. Mas como esse não deve acontecer, ele salta e vai lá para criação da int i para fazer o nosso laço. E aí vem o for, da mesma jeito que a gente utilizou o fputC, agora a gente vai utilizar com leitura, a fgetC. E assim ele sai passando cada uma das vezes aqui. Nesse caso aqui, eu coloquei crescendo até o tamanho de 5, tá? Porque eu não utilizei a parte do código lá da string. A gente deveria unir os dois. E aí ele vai ler justamente as 5 posições que está escrita dentro do nosso arquivo. Ele vai ler, passar um item a item e mostrar em tela ali, printando o tal caractere que vai estar escrito ali. Então, o que vai acontecer? A cada passada, ele vai recolhendo uma letra e aí escreve ali na telinha do seu computador, com um print, o nome que está dentro daquela lista. E por fim, ao sair desse laço, ele fecha tudo o arquivo e encerra. A gente vai ver, daqui a pouco, a gente vai ver a união desses dois comandos, a escrita e leitura. Então eu vou escrevendo e depois eu posso acessar
e ler esses arquivos dentro do nosso arquivo de texto. Mas antes, para agora, vamos para o nosso intervalo e daqui 20 minutinhos a gente retorna para dar continuidade a essa nossa aula. Até.